Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Esse culto a gente começou com o Covid, né? Saudosa memória? Não, né? Mas começamos com o Covid, quando as pessoas não podiam ir na igreja, então nós resolvemos começar esse culto pela internet para abençoar as pessoas que estavam trancadas dentro de casa e não podiam ir para lugar nenhum, né? Covid veio, Covid vai, aquele negócio todo, nós continuamos fazendo, né? E a ideia é te abençoar, te edificar, trazer uma palavra de Deus para você, uma música, orar por você, né? Então esse é o objetivo nosso aqui, né? Eu sou pastor aqui na Flórida, né? Nos Estados Unidos, e tenho mas eu sou pastor de uma igreja americana, então nós não temos culto em português na igreja, né? Tudo é em inglês, né? Escola dominical em inglês, estudo bíblico em inglês e os cultos em inglês, então é tudo em inglês. Mas na nossa região tem alguns brasileiros e mais ao sul, quer dizer, em Orlando tem muito brasileiro, mas ao sul tem um grupo de brasileiros também, né? Então agora estão se espalhando, mas não é um grupo grande o suficiente, principalmente presbiteriano, para montar uma igreja, começar um trabalho, um ministério, né? Então a gente vai fazendo pela internet, porque aí a gente abençoa outras pessoas, não somente da nossa área aqui, mas Brasil e outros lugares que falam português. Então esse é o objetivo. Esse canal onde você está assistindo esse culto, eu lanço todo dia, de segunda a sexta, uma meditação na hora do almoço, chamada Um Pingo de Prosa, e é o nome do canal, né? Um Pingo de Prosa. Então é uma meditação curtinha, de 4, 5 minutinhos, para te abençoar durante a semana. E aí no final de semana a gente faz esse trabalho aqui. Então o objetivo é te abençoar, te abençoar. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, os teus familiares, o pessoal lá da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, mesmo através da internet. Nós podemos nos conectar e podemos te louvar, te abençoar, te glorificar e ouvir a tua voz. Não somente isso, mas podemos trazer os nossos pedidos e fazer as nossas orações, Senhor. E nós oramos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor toque na vida, toque no corpo, na mente, na alma, no coração. Que o Senhor as ajude. Que o Senhor as ajude financeiramente, Senhor, nesses tempos difíceis. Que o Senhor dê graça para elas, nesses tempos conturbados que estamos experimentando, Senhor. Cuida deles, cuida da família deles. Sustenta, fortalece. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos toda semana, né? Eu ponho uma música, aí eu vou lá no fundo do baú, né? Para caçar hinos de pessoas que eu conheci, trabalhei com eles, né? E dessa vez nós vamos fazer, acho que a música de hoje é com o Quarteto Vida, que eu fiz muito trabalho com eles, né? Em Belo Horizonte, né? Vi quase que o grupo nascer, né? E ministrar, as meninas de ouro, uma bênção de Deus, né? Então eu trago grandes recordações, abençoadas recordações desse povo, um povo muito bom, né? E cantam muito bem, cantam muito bem. Então, vamos ouvir a música de hoje.
Muito bom, né? Muito bom. Elas são realmente uma bênção para a igreja. Foi uma bênção, né? Eu não acredito que eles ainda estejam cantando, mas foram uma bênção para a igreja de Jesus, né? Com os jovens, com igrejas, né? Foram realmente uma bênção. Como eu avisei vocês, né? Esse fim de ano agora eu vou começar, porque estamos entrando na época do Advento, né? Vou seguir um pouco o calendário cristão, né? E muitas vezes a gente olha e pensa em calendário cristão, como é que funciona isso? Não é só a Igreja Católica, não, né? A Igreja Católica pegou aquilo e fez aquilo, mas vem antes da Igreja Católica. A Igreja Cristã tinha um calendário cristão para o ano, né? Então, quando eles celebravam datas, né? Por isso que tem a Páscoa, né? Tem a Semana Santa, aquele negócio. Então, existe um calendário cristão que é antiguíssimo e vem lá do comecinho da igreja. Não bem do começo, mas né? Logo depois os apóstolos criaram um calendário para o pessoal ler as escrituras durante o ano, os pregadores pregarem as escrituras todas, né, durante período de 3 anos, alguma coisa assim. Então eles fizeram um calendário e nesse fim de ano, né, no fim de ano, a gente tem um calendário que é chamado de Advento, que é a vinda de Jesus. Então não é só no Natal, no dia de Natal, no dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro que se celebra, não, né? Começa, né, 4 semanas antes, né, o Advento. Então a gente está aí. E antes de começar o Advento tem a celebração do Jesus como Rei, né, o que nós vimos na semana passada. Então aí esse domingo agora nós estamos no primeiro domingo do Advento. Então fiz um objetivo meu esse ano de ministrar para a minha igreja, para a igreja que eu sou pastor, e também agora trazer para vocês uma palavra sobre os Salmos, o Natal nos Salmos. Os Salmos são muito importantes e eles trazem uma palavra para a gente. O Natal é mencionado no Salmo. Não é que o Natal, a palavra Natal é mencionada, mas a vinda de Jesus. Então deixa eu ler o texto de hoje para nós. O texto está lá no Salmo 8, versículo de 1 a 9. Salmo 8, versículo de 1 a 9. Olha o que diz. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa é a palavra de Deus para nós nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, rica, verdadeira, e que produz frutos na nossa vida. E pedimos que o teu Espírito fale conosco, fale através de mim para aqueles que estão nos ouvindo, para que eles recebam a tua palavra, entendam a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, queridos, o Natal, né, o Advento de Cristo, é a história que permeia toda a Bíblia, né? Jesus foi profetizado, né? Deus fez uma profecia lá em Gênesis 3, capítulo 15, falou, olha, o filho do homem, o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente, ela vai morder o calcanhar dele. Essa é a profecia, né? O chamar de proto-evangelho, quer dizer, Jesus está presente na história da Bíblia, e no livro de Salmos não é diferente, Jesus está presente aqui. Então quando a gente trabalha com a vinda de Jesus, os salmos têm muito a dizer para nós a respeito da vinda de Jesus. Eles são chamados de salmos
messiânicos, né? Se você procurar aí no Google, algum lugar aí, você vai ver nos salmos messiânicos que fala dos salmos que mencionam Jesus, né? E durante essa temporada de Natal nós visitaremos alguns desses salmos. Então eu vou fazer algumas ministrações baseadas nos salmos que mencionam Jesus, e aprenderemos com eles sobre a vinda de Jesus. Este salmo que nós lemos, né, o Salmo 8, é muito importante para nós porque não só fala de Deus, mas fala dos homens e fala do Filho do Homem. Então é muito importante a gente entender que esse salmo é um salmo messiânico, mas não fala só disso, porque os salmos eles falam aqui, falam ali, falam aqui, falam ali, e de repente, pum, solta uma mensagem sobre Jesus, né? Sobre a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus. Então, e aí o salmo depois espalha, né? Então, vamos ver algumas coisas que o salmo demonstra para a gente, né? As maravilhosas ações de Deus. Primeiro, esse salmo fala do maravilhoso Deus e da sua criação. Então é um hino de louvor a Deus, de glorificação a Deus, por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus está fazendo. A primeira lição que aprendemos nesse salmo é da sua majestade, da sua criação. O nosso Deus é um Deus poderoso, grande, majestoso, e ele demonstra isso na sua criação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscita. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, é a lua de estrelas que estabeleceste. Então as obras das mãos de Deus, né? As obras das mãos de Deus. Deus é o Deus criador. Deus é o Deus extremamente poderoso. Deus é o Deus que te fez, que me fez, que fez esse universo tão grande. E agora com essas descobertas da NASA e de outras companhias, a gente está vendo quão grande é esse universo e saber que o nosso Deus é que deu vida, que criou tudo isso. Quando eu olho para os céus e vejo as obras da tua mão, quão maravilhoso é esse Deus. Então você tem que entender que esse Deus que nós adoramos, que nós servimos, é um Deus maravilhoso, extremamente poderoso, criador do universo. Então esse é o maravilhoso Deus, né? Esse salmo descreve esse maravilhoso Deus, esse Deus maravilhoso. A segunda coisa que o salmo faz é que o salmo descreve o maravilhoso plano para os homens. O plano para os homens. Deus, o salmista está olhando para os céus e vê a majestade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Deus, a criatividade de Deus. E aí ele olha para o homem e fala, é interessante, fala assim: quando contemplo a obra de sua mão, estabelecer, quem é o homem que dele te lembres? Quem é o homem que dele te lembres? Maravilhoso plano de Deus para os homens. Ele volta o salmista volta os olhos para as criaturas, para nós, para você, para mim. Nós somos a criação especial de Deus. Nós somos a criação especial de Deus. Você é uma criação, você não é fruto do acaso. Esse é o grande problema que a turma tem, né, por exemplo, com respeito ao aborto, né? É de saber, isso é simplesmente um pedaço de carne lá dentro da mulher. Não. A Bíblia diz que nós fomos tecidos por Deus no útero das nossas mães. É algo extraordinário. Nós somos criaturas de Deus, uma criatura especial de Deus. Tem gente que tem, né, aquele autoestima baixa, né? E, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu isso, eu aquilo, e simplesmente a turma põe a pessoa para baixo e pisa, e pisa, e pisa, e muitas vezes nem é os outros, é você mesmo que pisa em você mesmo. Você tem que entender que você é uma criatura especial de Deus, formada no ventre
da tua mãe. E o salmista compartilha conosco quem somos e onde nos encaixamos no plano de Deus, né? Que desse domínio para as obras. Deus colocou a gente aqui para cuidar, né? O homem foi criado, quando Deus criou Adão, ele criou um jardim para o homem cuidar do jardim. Nós temos obrigações para com este mundo, obrigações para com nós, com a gente mesmo, obrigações para com as pessoas. Nós temos obrigação, vindas de Deus. É por isso que na palavra de Deus existem essas obrigações para o ser humano. Por isso que existem leis, regras, porque nós temos que entender que essas atividades fazem parte do plano de Deus para nós. Deus colocou você aqui com um propósito, com um objetivo. E é extremamente importante a gente entender isso. Que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida e para a minha vida. Ele é um Deus que criou. E agora ele tem um plano para os homens. E o salmista aqui nesse salmo bonito, né? Se você tiver tempo, depois você leia o salmo inteiro. Eu não li o salmo inteiro. Leia o salmo inteiro e você vai ver o plano de Deus para os homens, né? Pelo menos esboçado, porque não vai dar todos os detalhes, não. Vai dar o esboço, vai dar dicas aqui e ali daquilo que Deus tem para você, o maravilhoso plano para os homens, para os seres humanos, para as suas criaturas especiais. Então é isso que o salmista apresenta. Mas aí o salmista dá um passo além de nós. E é interessante porque nessas horas é que a gente não... Tem hora que escapa, né? A gente está lendo o salmo, a gente pensa que está falando de nós ainda. E ele já mudou o assunto, não, como é que era agora? E aí quando a gente vai lá no Novo Testamento, o pessoal do Novo Testamento, lá, os apóstolos, falam assim, não, gente, vocês não entenderam a mensagem. Deus aqui está falando de outra coisa, de outra pessoa. É o maravilhoso mediador. É aqui que Deus está falando, é o maravilhoso mediador. Então Deus, o salmista fala da criação de Deus, né? da majestade de Deus, do poder de Deus na criação. Depois ele fala do plano de Deus para os seres humanos. E aí ele toma um passo além e fala, olha, mas entre esses seres humanos tem o Filho do Homem. Tem o Filho do Homem. E aqui Deus não está falando de mim, não está falando de você, não está falando de Jesus, o nosso maravilhoso mediador. Este salmo é mencionado lá no Novo Testamento, por isso que eu falo, né, que tem hora que você tem que conectar um ponto. Tem Bíblia que ajuda, assim, tem Bíblia que tem umas letrinhas, não sei o quê, e você coloca a letrinha, você, né, vai lá, vê a letrinha e ela te dá lá embaixo, ou do lado, na coluna do lado, ela te dá o texto mencionado no outro lugar. E é interessante, né? Porque aí ele joga você, esse texto foi falado ali. Então é muito interessante, né? O salmista fala sobre o mediador, o Filho do Homem. Este salmo é mencionado 2 vezes no Novo Testamento. O salmo é mencionado 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é Jesus falando. Jesus é que está falando. Mateus 21:16, o pessoal ficou chateado, né, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né, no domingo de Ramos, né, e os meninos gritando, e os meninos, né, todo mundo, né, o filho de Davi, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Então eles falam, aí o pessoal reclamou, né? Os escribas, os fariseus, a turma do contra reclamou. Ouves o que estão dizendo? O que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? E aí Jesus vai citar este salmo aqui, o cumprimento desse salmo aqui na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Jesus falou, vocês nunca leram a tua Bíblia? Vocês não lêem Bíblia, não?
Os cara memorizavam Bíblia naquela época, né? A gente não, a gente precisa, né? E vai, folheia, marca tudo direitinho para lembrar, mas eles não tinham isso, né? Eles tinham que memorizar a Bíblia. Vocês nunca leram isso? Vocês não lembram? Escaparam da escola dominical no dia que o professor estudou o Salmo 8. Olha só o que diz o Salmo 8. Oh, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. É algo extraordinário. Jesus liga aquele salmo à sua pessoa. Que as crianças iam fazer isso. Aquele salmo foi escrito para aquele momento. Para aquele momento. E o escritor aos Hebreus vai no próximo passo, vai mais longe ainda. O escritor aos Hebreus cita o salmo. Se você for lá no livro, né, na carta dos Hebreus, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, olha o que ele diz. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo. Alguém em certo lugar, olha o que ele está falando. Ele está falando, é o salmista, naquele salmo lá. Alguém em certo lugar deu pleno testemunho. Só pleno testemunho a respeito de quem? De Jesus. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, este que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O escritor aos Hebreus está falando aqui, tá vendo? Lembra o que o salmista falou? Muito bem, o salmista está falando de Jesus aqui. Isso é uma profecia a respeito de Jesus e que Deus ia fazer de Jesus o mediador e ia colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Uma profecia extraordinária. E o escritor aos Hebreus vem falar, olha, essa profecia aqui, essa mensagem do Salmo 8, é uma mensagem a respeito de Jesus. Uma mensagem a respeito de Jesus. O Novo Testamento coloca Jesus bem no meio deste salmo, dizendo-nos que ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Jesus. Deus e a humanidade. Entre Deus e a humanidade existe um só mediador. E é isso que Paulo fala para Timóteo, né? Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, 5, Paulo fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Enfatizando a encarnação de Jesus. Jesus tinha que nascer, né? E aí vem a conexão do Natal. Para Jesus ser o mediador entre nós e Deus, ele tinha que encarnar. Ele tinha que se tornar homem para pagar a nossa dívida com o Pai, para ser a oferta perfeita para com a justiça de Deus. Então a encarnação de Jesus, o Natal, é extremamente importante no calendário cristão, porque sem a encarnação de Jesus não tem mais nada. Se Jesus não é Deus encarnado, não existe salvação. Ele é simplesmente um homem. Bom, mas só isso. Mas encarnado, ele é o Filho do homem, o Messias, o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Teu pecado e o meu pecado. Essa é a beleza deste salmo aqui, colocando Jesus naquela situação e mostrando para a gente quem é Jesus. Jesus é o mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus, querido, ele veio nos conectar com Deus e nos reconectar entre humanos e Deus, colocar a gente em contato com Deus. Ele faz isso através da sua encarnação, da sua vida perfeita, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição.
É a obra dele. Mas o primeiro passo nesse projeto é a encarnação. É o Natal. É o Natal. Os outros não aconteceriam, ou não teriam valor, se a encarnação não tivesse acontecido. Por isso que a doutrina da encarnação é extremamente importante, para que a gente saiba que é essa pessoa, que é única no universo, que é Deus homem, ela se encarnou para fazer a obra de Deus e nos conectar com o Senhor. Essa é a razão pela qual celebramos o Natal, a vinda do Filho do Homem, o nosso mediador. O nosso mediador. Jesus é o teu mediador. Não existe outra pessoa que te conecta com Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode fazer isso. Não existe santo, não existe pastor, não existe ninguém mais que possa fazer isso. Religião, ninguém pode fazer isso. Só Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem extraordinária desse salmo. E a mensagem maravilhosa do Natal. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela vinda de Jesus, te agradecemos pelos salmos, porque neles aprendemos a respeito de Jesus. Aprendemos a respeito de ti, do teu poder, da tua criação, daquilo do teu plano para conosco. Mas aprendemos principalmente a respeito desse maravilhoso mediador que o Senhor nos enviou, seu Filho Jesus. Continua nos ensinando, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos no nome dele, o nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. De novo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para nos ajudar e ajudar a gente a abençoar outras pessoas, tá bom? Eu espero encontrar você durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se encontra aqui domingo que vem. Um grande abraço, Deus te abençoe.